Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar bastante sobre petróleo e gás. Como é que está esse tema aqui na nossa região? E quem vai falar sobre o assunto é o vice-coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos, Gustavo Pierotti, que também é um dos diretores da casa. Ele vai trazer aqui para a gente um panorama, regional de como é que está o setor de petróleo e gás, quais são os avanços que esse setor tem ocorrido aqui na nossa região. Gustavo, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Amanda, pelo convite, pela oportunidade de voltar aqui. Já tinha tido a oportunidade de estar aqui antes no estúdio antigo e agora no estúdio novo. Vamos começar falando um pouquinho sobre a ACS Jovem, antes da gente entrar nesse tema petróleo e gás, porque você foi um dos primeiros coordenadores da ACS Jovem que este ano completou seus 10 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse grupo de jovens, esse grupo de empreendedores que se reúne na ACS para tentar discutir e trazer benefícios, palestras, enfim, para esse grupo de jovens e para todos os jovens aqui da região que querem empreender. Queria que você falasse um pouquinho da história da ACS Jovem e da importância desse grupo. Eu falo com prazer, fui, como você disse, um dos coordenadores, pode não parecer, na época a barba ainda era preta, mas passa rápido, já estão fazendo, fez 10 anos, agora em julho, mas a festa, a solenidade de comemoração foi agora a questão de 2 ou 3 semanas, Isso. Coordenada pelo novo coordenador, que é o Marcelinho Teixeira, e eu estou muito feliz de ver que a ACS Jovem está voltando para os trilhos, porque durante esses 10 anos ela começou com uma pujança bastante grande, e aí nos últimos 3 anos e meio, a impressão que a gente tinha é que ela estava perdendo um pouco o foco e talvez estivesse caminhando para um caminho que não era o caminho genuíno que a gente tinha planejado lá atrás, quando foi criada, que é desenvolver novas lideranças jovens na região, enfim, fomentar o empreendedorismo principalmente. E felizmente, agora, depois que o Marcelinho assumiu, com toda a equipe dele de coordenadoria, as coisas estão voltando a caminhar para os objetivos principais da ACS, são esses que eu acabei de falar. Então fiquei muito satisfeito, acho que é uma retomada e acho que eles estão no caminho certo para continuar a perseguir esses objetivos. E não foi só a retomada, Eles, na verdade, voltaram com o grupo com uma atuação muito forte, criaram câmaras, como se fossem câmaras setoriais, assim, similares às da Associação Comercial, focadas em temas. E isso é muito bacana, porque você direciona, Você coloca responsáveis por essas câmaras que vão atrás de questões dentro dos temas. Isso é muito importante, nunca teve na ACS Jovem, Não, na verdade éramos menos, menos integrantes. Agora, com essa chegada de novos membros, existe essa possibilidade de departamentalizar em determinados temas e criar pequenas câmaras, pequenos subgrupos dentro da própria ACS Jovem. Eu acho isso válido, acho isso importante porque você envolve mais pessoas, Quando você tem só uma coordenadoria formada por 3, 4 pessoas, os outros passam a ser apenas membros. Apenas entre aspas, é claro que eles contribuem. Mas quando você cria subcâmaras dentro da Câmara, você envolve mais gente, você traça objetivos para mais pessoas, mais claras, para que essas pessoas participem de forma mais efetiva. Eu acho isso ótimo, eu acho que a ACS Jovem ela tem um apelo, até pelo jovem que carrega no nome. Então, ao longo desses 10 anos, a ACS Jovem conseguiu abrir muitas portas, conseguiu trazer gente muito importante para palestrar aqui na região. Eu lembro, por exemplo, na época que o Ike Batista estava no auge, nós conseguimos trazê-lo a Santos para fazer uma palestra, nós visitamos a empresa dele no Rio de Janeiro, mas foi um acontecimento, foi uma façanha, porque aquela filosofia, o não a gente já tem, não custava tentar. E tentamos, na época o coordenador era o Eric Sanches, e ele nos recebeu e veio a Santos fazer uma palestra. Então, a gente teve alguns feitos ao longo desses 10 anos que foram muito interessantes, muito emblemáticos. E o que eu acho bacana também desse grupo novo que entrou esse ano, é que eles têm uma forte preocupação com o beneficente, com o social. Eles têm realizado diversos eventos, arrecadado nesses eventos doações para entidades carentes.
Isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive, né? De que o país passa por uma crise e a gente percebe que o jovem tem tido essa preocupação com o outro, com a pessoa que tem, com as entidades, enfim, a ACS Jovem tem bastante esse foco beneficente. Eu acho ótimo isso também. Isso, obviamente, não é o objetivo principal são outros, mas eu acho que existe sinergia, eu acho que, por que não? Quer dizer, se você tem a oportunidade, ao mesmo tempo que você promove eventos para fomentar o empreendedorismo, para desenvolver as novas lideranças, você consegue também, nesse mesmo evento, arrecadar subsídios, arrecadar mantimentos, seja lá o que for, para ajudar pessoas carentes, projetos sociais, isso é ótimo, né? É um ganha-ganha, não existe nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, e traz ainda um apelo positivo ainda maior, como eu estava dizendo, para o jovem que já existe, né, na ACS Jovem, que tanto abre portas, quer dizer, isso daí só soma, eu acho, na minha opinião. Cada vez mais, né, a juventude tem essa preocupação com o social e é extremamente importante, principalmente para quem está começando, com jovens empreendedores, ter esse olhar também, e eles têm. Sem dúvida. Eles têm, sem dúvida. Gustavo, vou chamar um breve intervalo e no próximo bloco a gente entra no assunto principal desse programa, que é o setor de petróleo e gás aqui na nossa região. Até já! Olá. Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV e hoje o nosso convidado é o Gustavo Pierotti, ele que é um dos diretores da Associação Comercial de Santos e o vice-coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos. Bom, Gustavo, vamos entrar no tema principal do nosso programa, que é petróleo e gás. Muita gente ouve falar sobre o setor de petróleo e gás, a gente tem muita visão também de que esse setor está parado e não é bem assim, né? A gente teve aquela grande expectativa da Petrobras aqui na região, não se consolidou, porém o setor não está parado, as coisas estão caminhando e estão caminhando bem, inclusive, né? Sem dúvida. Primeiro é importante fazer um parênteses sobre o que é a Câmara de Petróleo e Gás, né? Porque diferente das outras câmaras setoriais da ACS, que tem nichos específicos, por exemplo, a Câmara do Granéis Líquidos, são só empresas de granel líquido. As câmaras relacionadas ao café, são só empresas de café. A Câmara de Petróleo e Gás é um pouco diferente. Ela agrega empresas de diferentes setores que tenham algum envolvimento com petróleo e gás. Então, uma empresa, por exemplo, uma empresa de fornecimento de consumo de bordo a navios e plataformas. Existem agências marítimas, existe a própria Petrobras, existe a Saipem. Ou seja, são empresas diferentes que são complementares. Quer dizer, que uma potencialmente pode prestar serviços para outra, existe uma sinergia entre todas essas empresas, né? E como você bem disse, parados nós não estamos. É óbvio que a gente enfrenta uma série de obstáculos, existe uma série de variáveis que a gente não dá causa e que a gente precisa contornar os obstáculos. Por exemplo, quando a gente estava no auge do desenvolvimento, que a gente fez o levantamento de áreas na região para a implementação de uma base offshore, estourou a questão do Lava Jato lá atrás, 2014. Depois veio uma sucessão de escândalos no Brasil que fizeram com que esse setor acabasse ficando relegado ao segundo plano. A Petrobras teve uma sucessão também de presidentes e fora isso, toda a crise do petróleo. Também na Baixada Santista, como você bem disse, existia inicialmente uma expectativa muito grande que foi frustrada num primeiro momento, mas isso não quer dizer que ela não volte a se desenvolver, talvez numa velocidade mais lenta, mas essa é a nossa expectativa, é isso que a gente espera, e é por isso que a gente trabalha na Câmara de Petróleo e Gás. O que a gente tem feito? Em março, se eu não me engano, foi em março, a gente fez a apresentação do documento final das áreas que foram levantadas, que por muitos anos foram prospectadas dentro da nossa Câmara de Petróleo e Gás, com a participação de vários intervenientes, e que foi apresentado num evento que foi um sucesso. Inclusive, na época, teve o presidente da própria Petrobras, que já não é mais, Pedro Parente. Sim, com certeza. E uma série de outras autoridades no mercado de petróleo e gás. E, para nossa infelicidade, semanas depois, o Pedro Parente saiu da Petrobras. Então, o trabalho não foi perdido, mas agora a gente precisa aguardar esse momento de indefinição política. A gente está no meio no auge da eleição, acabou de acontecer o primeiro turno, teremos o segundo turno. Não sabemos exatamente como é que vão ficar as coisas, quem será o novo presidente da Petrobras, se será mantido, se não será.
enfim, é um momento, como eu disse, são variáveis que a gente não domina e que a gente precisa aguardar para que as coisas se definam, para que a gente continue trilhando o nosso caminho, a nossa luta. Mas o que está ao nosso alcance, a gente tem feito. Então, esse documento está pronto, as áreas já estão mapeadas, esse é um grande anseio nosso, que a gente tem uma base offshore na região, porque a gente entende que isso vai ser uma âncora, quer dizer, uma base offshore vai ser o espaço físico que vai lastrear o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás ao seu redor. Queria que você explicasse um pouquinho para quem não entende um pouco do assunto, o que é uma base offshore? Uma base offshore é uma base de apoio às atividades de petróleo e gás na Bacia de Santos. Hoje essas bases existem, principalmente no estado do Rio de Janeiro, no Macaé, no próprio Rio de Janeiro, em Vitória também tem. Em Santos não existe uma base específica, não é? E essa é a nossa luta, para que é como se fosse um portão de entrada para o mar, né? E onde as empresas que prestam serviços, que vendem insumos para as plataformas, podem fazer suas operações de carregamento dos supply boats, que a gente chama, né? Que são os que vão levar e buscar as coisas nas plataformas, né? Não necessariamente essa base precisa ser construída pela Petrobras. Não, muito pelo contrário, isso já foi descartado lá atrás. E isso fazia parte do plano de negócio da Petrobras há muitos anos atrás, depois eles tiraram, foram muito claros de que não tinham mais interesse em investir na base, e a partir dali, nós como associação comercial começamos a nos mobilizar para oferecer essa base, não só para a Petrobras, na verdade, mas para as outras empresas petrolíferas que operam na Bacia de Santos. Daí surgiu a ideia de criar esse estudo, né, de contratar uma consultoria para fazer o estudo com o levantamento dos possíveis locais para a instalação dessa base. E tem um outro detalhe, a gente entende que essa base, ela não vai ser concorrente às outras bases que já existem, ela vai ser complementar, ela vai ser mais uma alternativa para o escoamento, enfim, para a operação de petróleo e gás na Bacia de Santos, que, como a gente bem sabe, ela se estende desde o estado do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Ela tem o nome de Bacia de Santos, mas ela não é uma bacia em Santos, né? Eu queria falar também, se você me permitir, sobre o nosso novo projeto da ACS. Depois que a gente apresentou esse documento, que foi o documento das áreas mapeadas para a instalação da base offshore, a gente está agora investindo na criação de um cadastro das empresas da região para servir o mercado de offshore. Né? Esse cadastro ele já existe com sucesso em alguns estados, como Rio de Janeiro, como em Pernambuco tem e no Rio Grande do Norte, que são as redes Petro. Em Santos ocorreu um movimento desse, há questão de alguns anos atrás, mas isso acabou não indo para frente. Mas agora, em parceria com o SEBRAE, que está nos apoiando muito, a gente pretende retomar a criação desse cadastro, porque a gente entende que isso é fundamental para que as próprias empresas que operam na Bacia de Santos conheçam e tenham mapeado quais são as empresas que são potenciais fornecedores dessas petrolíferas, né? Então, esse cadastro é um cadastro muito minucioso, porque qual é a principal queixa de muitas dessas empresas sobre cadastros que foram feitos no passado e que acabaram não dando certo? Esses cadastros ou não são completos o suficiente, ou não existe uma comprovação de que as empresas fazem efetivamente o que elas se propõem a fazer. Por exemplo, você quando preenche o cadastro, você coloca o que você quiser ali. Então, tinha empresas que se propõem a fazer serviço e quando as petrolíferas efetivamente precisavam tomar aquele serviço, elas chegavam à conclusão de que aquelas empresas não tinham condição de oferecer o que elas estavam se propondo. Né? Então, isso era um problema, era uma perda de tempo e tornava esse cadastro não confiável, vamos dizer assim. A nossa ideia agora não, é fazer um trabalho muito bem feito, com o SEBRAE nos apoiando e nos ajudando a capacitar as empresas para que elas consigam oferecer o que elas se propõem a oferecer. E a partir daí, esse cadastro vai ganhar, as empresas petroleiras vão ganhar confiança nesse cadastro, vão passar a utilizá-lo da forma como a gente almeja. E a gente acredita também que, tendo esse cadastro, as empresas possam se interessar ainda mais em instalar essa base offshore aqui, porque elas vão saber que existe demanda para isso, né? Na verdade, a demanda, ela existe, com cadastro ou sem. Não é? A grande indústria que atende as empresas hoje, a indústria brasileira, que eu digo, que atende as empresas petrolíferas que estão operando na Bacia de Santos, elas estão no interior de São Paulo, elas estão, enfim, no estado de São Paulo. Então, já se justificaria, mesmo sem o cadastro, que essa base offshore existisse na nossa região. Porque qual é o grande problema? O que se alega? Santos não é
é um pouco mais longe das plataformas que estão em alto mar do que outros pontos como Rio de Janeiro, Macaé. Mas se você considerar que esses insumos muitas vezes saem do interior de São Paulo e considerar toda a viagem, a parte terrestre e a parte de mar, aí começa a fazer sentido, mesmo que a parte de mar seja um pouquinho mais extensa, a parte terrestre é mais curta. Menor. Então, já existe essa indústria. O que a gente precisa, o que a gente almeja com esse cadastro é simplesmente dar mais visibilidade para essa indústria. Perfeito. É mapear de uma forma mais clara onde estão essas indústrias, o que elas são capazes de oferecer, e aí sim, com a base instalada, a expectativa é que algumas dessas indústrias, que apesar de já estarem no estado de São Paulo, se movimentem para Santos, enfim, tenham filiais em Santos e assim por diante. Não só as empresas de São Paulo, mas as empresas de outros estados e até de outros países. E para que não ocorra novamente esse problema que ocorreu no passado, das empresas preencherem um cadastro que de fato elas não conseguem cumprir o que elas colocam lá, o Sebrae vai pesquisar um modelo melhor de fazer esse cadastro, né? Sem dúvida. Por isso que eu enfatizei no início, o apoio do Sebrae nessa empreitada é fundamental, né? O Marco Aurélio Rosas, que é o atual gerente aqui do Sebrae na região, junto com a Patrícia Vale, que também já está há muitos anos aí, que já conhece muito bem esse trabalho, eles vão nos apoiar, eles vão nos ajudar na qualificação dessas empresas que vão fazer parte do cadastro, e a gente entende que com essa sinergia ACS e Sebrae a gente vai conseguir fazer vai conseguir gerar um cadastro muito confiável e muito robusto, enfim, que vai ser muito útil para todo mundo que opera no mercado offshore. Eles chegaram até a mencionar na última reunião de Petróleo e Gás que eles vão tentar um contato com a Petrobras para saber como é que a Petrobras faz esse cadastro, né? Para pegar um modelo semelhante para que no momento em que essas empresas estejam sendo cadastradas, todas as informações sejam verídicas e não ocorra mais esse problema, que eu acho que é super válido, né? Não usar um modelo de sucesso para... Sem dúvida. É fundamental também que as petrolíferas participem da criação desse cadastro, porque eles serão os maiores beneficiados desse cadastro, né? Então, não só a Petrobras, mas também as outras empresas petrolíferas que operam no pré-sal, que hoje em dia está muito mais pulverizado, né? Não existe mais a necessidade da Petrobras entrar sozinha nessas perfurações, como por exemplo a de Carcará, que vai ocorrer agora, que tem, agora me falha o nome, a ex-Statoil, não chama mais Statoil, mudou de nome, mas ela vai fazer parte da perfuração do campo de Carcará. Então é fundamental que a gente tenha esse cadastro com qualidade e pronto o quanto antes, para que a gente possa fazer essa economia girar e fazer efetivamente o pré-sal se desenvolver na região, que foi o que a gente almejou aí por muitos anos. Com certeza. Bom, vou chamar mais um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho sobre a temporada, né? Essa temporada de navios, de cruzeiros aqui na nossa região. Até já! Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV e hoje nosso convidado é o Gustavo Pierotti, ele que é vice-coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos e também um dos diretores da ACS. Nós falamos bastante no segundo bloco sobre o setor de petróleo e gás, como é que está esse setor aqui na nossa região e eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre a temporada de cruzeiros, né? A sua empresa G Pierotti, que fornece consumo de bordo para esses navios de cruzeiros. Como é que você vê essa temporada, Gustavo? Você acha que vai ter um novo recorde de passageiros? Como é que você vê a temporada, com bons olhos? A gente vê com bons olhos, esse é um assunto que sempre interessa, né? Isso é uma cultura em Santos, né, dos cruzeiros. E a gente que trabalha com isso é interessante, porque eu dificilmente viajo de navio de passageiro, porque como eu trabalho diretamente com isso acaba sendo o meu dia a dia, né? Eu às vezes não tenho nem tempo, nem vontade de participar dos cruzeiros, porque é tanto estresse, é tanto envolvimento na operação, que é interessante, aquele ditado, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. É verdade, é isso mesmo. Mas para as empresas do nosso ramo tem sido cada vez mais difícil, né? Porque as grandes companhias de cruzeiro, elas desenvolvem cada vez mais fornecedores diretos, ou seja, os meus fornecedores passam a ser os fornecedores diretos dessas empresas, né? Então, tem sido muito complicado para a gente. Nós temos perdido cada vez mais em quantidade de itens, enfim, em valores absolutos,
Mas, de qualquer maneira, eu sempre digo que esse mercado ele ainda não está amadurecido o suficiente, porque da mesma forma que muita gente entrou direto, muitos fornecedores nossos, produtores, entenderam que esse não é o core business deles, quer dizer, o negócio deles não é entregar para navio de passageiro, o negócio deles é produzir, né? Então, a gente tem sentido também um retrocesso, uma volta de alguns fornecedores que se aventuraram a entrar direto e depois perceberam que não valia a pena fazer esse movimento. Quer dizer, que pela complexidade que é a operação, enfim, pelo número de horas que leva, pelo número de intervenientes que você precisa falar, a Alfândega, a Polícia Federal, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, eles teriam que desenvolver um departamento só para cuidar disso, e talvez isso não fosse interessante para muitas dessas empresas. Então a gente acabou retomando um pouco desse mercado. Mas falando especificamente sobre o que você me perguntou, a expectativa desse ano é que hajam 6 navios fixos escalando no Porto de Santos. Né? Na verdade, são 2 da MSC e tem um terceiro que vem também em algumas escalas para Santos. Aí tem um da costa que vem com mais frequência e mais um segundo da costa que vai ao Rio e vem eventualmente a Santos, e um da Pumantur, que é o Sovereign. Né? Apesar da quantidade de navios ser a mesma da temporada anterior, o número de leitos vai aumentar, porque vem navios maiores, inclusive o Civil da MSC, que, se eu não me engano, vai ser o maior navio que já veio, de passageiros que já veio numa temporada regular a Santos. Né? Então, a expectativa, pelo que a gente tem lido aí nos órgãos de imprensa especializados nessa área, é que quase 500 mil passageiros façam cruzeiros na temporada, né? Estou falando de Brasil, né? Isso é um aumento de cerca de 15% em relação à temporada passada. A temporada vai de novembro até março, abril, né? E existe a expectativa de que a partir do ano que vem isso seja estendido um pouco mais, que a temporada fique um pouco maior do que ela efetivamente é. Não é? Isso também é um ponto interessante a se abordar, porque no Brasil essa atividade de cruzeiros ela é sazonal, né? Você não tem atividade durante o ano todo. E também é muito complicado, logisticamente falando, porque você monta uma estrutura para atender cruzeiros, os volumes são muito grandes, e aí depois no resto do ano você não tem os cruzeiros para continuar a trabalhar. Ou seja, então você tem que ter uma estrutura que atenda a alta temporada e a baixa temporada. Precisa ter uma estrutura bastante equilibrada. Ao passo que em outros lugares, onde existe cruzeiro durante o ano todo, ininterruptamente, você monta a estrutura já baseada na alta temporada, porque fica... Por que isso ocorre aqui no Brasil? Por que é sazonal? Eu acho que talvez... Porque o clima permitiria. Permite, mas... eu acho que isso tem a ver com, apesar do clima permitir, durante o inverno chove muito, né? Temperaturas baixam. Né? Eu não Talvez sei cruzeiros mais para o Nordeste? Talvez, mas para a nossa região, eu não sei se seria viável manter cruzeiros durante o ano todo. Acho que existem projetos, eu sei que empresas já ensaiaram esse movimento, quem sabe um dia, mas acho que ninguém teve coragem de arriscar manter um navio de cruzeiro durante um ano todo no Sudeste, vamos chamar assim. No Nordeste eu sei que tem pequenos cruzeiros que fazem, então, mas uma temporada, como é a temporada de verão aqui no Brasil, não sei se a gente um dia vai ver durante o ano todo. Isso não faria com que mais empresas se interessassem em fornecer para navios se ocorressem os cruzeiros ao longo de todo o ano? Eu não sei te dizer se isso aumentaria o número de fornecedores, né? Mas talvez sim, mas não é uma coisa que eu tenha como afirmar. Eu acho que talvez os fornecedores atuais pudessem se estruturar melhor para trabalhar durante o ano todo atendendo os cruzeiros, né? Mas as empresas tradicionais de fornecimento a navios, como é o caso da minha, elas não atendem só navios de cruzeiro, né? A minha empresa ela vem de um grupo que foi fundado em 1949, vai fazer 70 anos o ano que vem. Esse negócio de navio de cruzeiro no Brasil aconteceu de 2000 para cá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os navios de cruzeiro foram uma coisa que se agregou ao meu negócio, né? Mas durante os outros 50 anos de vida do nosso grupo, a gente sempre trabalhou com os navios cargueiros, que também tem a mesma demanda dos navios de passageiro, só que em volumes infinitamente menores, né? Mas os navios de carga também têm suas tripulações, também têm suas necessidades de consumo. Né? E quando a gente fala em consumo de bordo, a gente não fala só de alimentos, a gente fala também
do que é consumido pelo navio, não só pelos seus tripulantes. Então, Sim. material de limpeza, enfim, material de cozinha, equipamentos que você imaginar. Os navios, na verdade, eles são pequenas cidades flutuantes, sim. né? Então, tudo que você precisa numa casa, você pode precisar em um navio, né? Você tem material de escritório, material de limpeza, material de higiene pessoal. Enfim, o céu é o limite, Com né? certeza, com certeza. A gama de produtos que a gente trabalha é enorme. Cada vez viagens mais longas, navios maiores também, então... Mas nesse sentido, para a gente, a tecnologia, a evolução, ela tem, entre aspas, prejudicado o nosso negócio, porque os navios são cada vez maiores, como você falou, são cada vez mais rápidos e necessitam cada vez menos tripulantes. Sim, é verdade. Não é? Então, as escalas são mais curtas, um navio enorme vem com muito menos tripulantes, né? E pelo fato dos navios estarem cada vez mais rápidos, eles têm a possibilidade de comprar em muitos outros portos. Não é? Há muitos anos atrás, o que ocorria? Um navio chegava no Porto de Santos, ficava atracado às vezes 2 semanas. Né? Então, aquele navio não tinha a possibilidade de aguardar chegar num próximo porto para comprar o seu consumo de bordo. Não é? Eles tinham que comprar aqui em Santos. Né? Hoje não, hoje o navio tem, por exemplo, um navio de container, às vezes ele tem uma janela de operação da meia-noite às 6 horas da manhã. Então, menos tempo, fica muito fazem menos mais tempo, paradas. faz muito mais paradas. Então, o meu concorrente hoje, ele não é o meu vizinho. O meu concorrente hoje, dependendo da rota do navio, é o fornecedor de Montevidéu, é o fornecedor de Houston, é o fornecedor da África do Sul, é o fornecedor de Rotterdam. Né? Então, a minha concorrência ela é mundial. Né? E dependendo da rota desse navio, eles já fazem um procurement, que eles falam, eles já fazem a escala de compras. A ferramenta eu vou comprar em Houston, porque lá tem um fornecedor muito bom. O alicate eu vou comprar em Montevidéu, e aí assim por diante. Quer dizer, em Santos ele vai comprar o que for mais conveniente para ele. Né? Como é que você tem feito para driblar essa concorrência? A gente tem investido muito na capacitação do nosso pessoal. Nós, por ser um grupo familiar, né, sempre tivemos a família à frente do negócio e agora quebramos um paradigma, questão de 2 anos, nós contratamos um diretor executivo de mercado, que a gente entende que vai trazer para a gente as melhores práticas, a busca da excelência, o redesenho das nossas rotinas, dos nossos processos. A gente tem investido muito nisso, a gente entende que se a gente ficar parado no tempo, a gente vai ser engolido por esse mercado. Não é? Então, parados nós não estamos, muito pelo contrário. Que é o mais importante. Temos feito bastante, temos investido bastante em gestão, principalmente, né? em mitigar perdas, em desperdícios e nos tornarmos o mais eficientes possível. Acho que temos tido sucesso, graças a Deus. Acho que no nosso ramo de atuação, a nossa empresa é uma das mais tradicionais do Brasil e sem dúvida, uma das maiores. Então, acho que a gente está vencendo a batalha. Com certeza, Gustavo. Nosso programa está chegando no fim. Eu queria agradecer bastante a sua participação, queria agradecer bastante todas as informações que você trouxe aqui para nós. Muito obrigada e eu deixo espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Como eu disse, eu já tinha estado aqui no estúdio antigo, né? E eu estou sempre à disposição. Quando vocês precisarem, eu estou à disposição. É sempre um prazer. Muito obrigada. Bom, chegamos mais ao final de um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.